Olá, Boa Sara. noite, Joaquim. Boa noite você, boa noite toda a comunidade. Tudo certo? Vamos entrevistar o professor Thomas de Toledo, né? Vamos dar um giro pelo mundo. Vamos lá. Boa noite, Thomas. Opa, boa noite. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem, Sara? Tudo bem, pessoal aí do 247? Boa noite, Thomas. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Você já voltou do Egito? Você tá em São Paulo hoje, não? Já tô de volta em terras brasileiras, né? É triste que quando a gente volta do Egito, depois de ver aquela maravilha, você tem que ter um choque de realidade. Oi, Thomas. Thomas travou. Foi o Thomas que travou, não fui eu, não. Foi o Thomas que travou. Aham. Bom, ele deve... Pronto, agora voltou. Thomas, você tinha travado. Tá aqui. Tô de volta? Está de volta. Você estava falando de estar em terras brasileiras, depois de ver o Egito, conhecer, não, você foi muitas vezes lá, aquelas maravilhas. E quando é que você vai de novo? Então, nós estamos aí, vamos organizar mais 2 expedições para levar o pessoal mesmo para ter oportunidade. Travou de novo. Travou de novo. Para que o pessoal possa, então, visitar esses monumentos e aprender o contexto histórico, não fazer apenas o turismo, né? Mas nós estamos com o objetivo aí de democratizar o conhecimento do mundo antigo. Vamos colocar os vídeos, para quem não tem condições financeiras de ir, nós vamos colocar vídeos gratuitos no YouTube, porque achamos que o passado é de todos nós, e a gente precisa quebrar, né, os paradigmas para que todos entendam a história da humanidade e a pesquisa arqueológica para não cair em teoria conspiratória maluca, né? Perfeito. Thomas, vamos falar de uma especialidade sua, que é o BRICS, que teve uma visita, né, do Xi Jinping para o Putin. Ele foi até a Rússia, a Lula da China foi até a Rússia, justamente na semana seguinte a decretação da prisão pelo Tribunal Penal Internacional, né, do Putin, e enfim, o aumento do cerco ali, dessa campanha de vilanização do Putin, me parece claro isso. Mas como é que você viu essa visita? Que significado ela tem? Que influência ela pode ter no desdobramento agora da guerra e da guerra? Porque essas sanções contra a Rússia fazem parte da guerra também. E a ação armada da Rússia, a invasão da Rússia ao território ucraniano, claro, é uma guerra. E qual é a importância da China fazer esse gesto de amizade? Oi, Thomas. Thomas, eu acho, Thomas, que é melhor você sair e voltar, fazer aquilo que sempre fazemos e costuma dar resultado, porque está travando. Tá. Então, melhor. Eu vou voltar. Sai e volta, isso. Bom, então, eu estava perguntando justamente por isso, porque tem essa importância. E aí quero ver também a avaliação que ele faz, vamos voltar aqui, vamos conversar sobre isso, da viagem do Lula, de uma comitiva grande, né, à China. Você estava falando agora há pouco que o Lira não vai mesmo, né, Sara? Não vai, ele não vai. Muitos empresários do ramo da carne, eu estava dando essa pesquisada, vão estudiosos também, viu, Joaquim? As pessoas estão falando muito dos empresários, mas tem estudiosos. Olha, Thomas voltou. Vamos lá. O Thomas, agora vamos ver se vai. Eu acho que normalmente funciona. O Thomas, qual é como é que você avalia essa visita do Xi Jinping ao Putin? Qual é o impacto que ela tem no desdobramento de todos da guerra e das sanções? Como é que nós devemos ler essa? Bom, vamos lá. Primeiro que assim, nós estamos vivendo o contexto realmente da Segunda Guerra Fria. A gente precisa ter esse referencial em mente. Então, certas alianças da Primeira Guerra Fria estão se restabelecendo num novo patamar. Então, não são mais as alianças da Segunda Guerra Mundial, são alianças parecidas com a da Guerra Fria. Entretanto, tem um fator geopolítico que é o mais importante de todos, que nós tivemos 2 fases da Primeira Guerra Fria. Numa primeira, existia um alinhamento da China com a União Soviética enquanto Stalin estava vivo.
né? A partir do momento em que o Khrushchev assume, também você está em pleno processo da Revolução Cultural Chinesa, né? A China dá um giro sectário na sua política, os Estados Unidos percebem essa contradição e começam a trabalhar pelo afastamento da China e da União Soviética. Então existe também naquele momento uma disputa sobre a hegemonia no movimento comunista internacional que opôs as duas potências socialistas. Então isso fez com que, de um lado, a China se posicionasse numa reaproximação com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos introduziram aquela política externa do ping-pong, toda aquela movimentação ali para reconhecer certas demandas, como, por exemplo, a China como membro permanente no Conselho de Segurança da ONU, e não Taiwan, que é uma ficção de Washington, né? Então, enquanto Washington reconhecia Taiwan como a única China legítima, equivale a reconhecer o Juan Guaidó como presidente da Venezuela. É uma coisa sem pé nem cabeça, que só serve para os interesses imediatos dos Estados Unidos, mas que não se sustenta no longo prazo. E aí os Estados Unidos redefiniram naquele momento uma reaproximação com a China, e a partir de então a China passou a ter uma relação muito de aprofundamento comercial com os Estados Unidos, inclusive financiando a dívida pública dos Estados Unidos, inclusive garantindo com que os produtos chineses acessassem o mercado americano, ao mesmo tempo que as grandes empresas tecnológicas dos Estados Unidos se instalassem no território chinês. Nessa mesma época nós tivemos a debacle da União Soviética e no lugar dela assumiu a Rússia. Então, o que é curioso nessa... eu estou retomando esse histórico para a gente entender o quão duradoura essa aliança porque não é qualquer coisa. O que a gente está vendo aqui é um movimento de grandes placas tectônicas que vão definir mais ou menos uma das mais importantes alianças que vai disputar aqui a hegemonia planetária, ou, na verdade, a contra-hegemonia planetária. Não é disso... O bloco que está se formando, ele não tem por objetivo disputar a hegemonia, mas fazer uma contra-hegemonia. Eu explico isso melhor daqui a pouco. Mas só para entender, então, a sequência. A União Soviética, ela entra em debacle, e a Rússia, ela inicia, então, né, o território soviético, ele inicia um processo de fragmentação, e a Rússia precisa, então, resolver uma série de conflitos ali, que muitos deles, inclusive, patrocinados, financiados e armados pelo Ocidente, que são alguns conflitos que vão estourar em determinados momentos, como Chechênia, Daguestão, Ossétia do Sul, Abcásia, nós temos a questão ali da Transnistria, uma série de outros conflitos ali no território da antiga União Soviética começam a aparecer. Contradição da Armênia com o Azerbaijão, a questão ali da própria Ucrânia, o problema dos países bálticos. Então, tudo isso, esse caldeirão não solucionado do processo de fragmentação da União Soviética foi muito explorado pelos Estados Unidos. E na última cúpula da OTAN, já pulando bastante coisa aqui que aconteceu, considerando que a OTAN, ela, com o fim da Guerra Fria, ela deveria ter se dissolvido, ela não se dissolveu. Então ela continuou expandindo, e a guerra da Ucrânia é uma reação a essa expansão da OTAN. Com isso, a última cúpula da OTAN deixou claro o seguinte: a Rússia é o maior inimigo hoje da aliança. Só que ela já aponta no longo prazo como a China. Então, portanto, existe um interesse mútuo do Xi Jinping e do Putin de se complementarem no sentido de trocar alguns elementos importantes que um tem com o outro. O que a Rússia tem, o que a China tem? A Rússia, ela é talvez depois dos Estados Unidos, a maior potência, talvez não, com toda certeza, a maior potência militar do planeta. Sim. A China é hoje a maior potência industrial. A Rússia, ela tem uma commodity que interessa para a China, que é o petróleo, que antes ela direcionava para a Europa, e agora, depois do bombardeio do Nord Stream, a guerra da Ucrânia, a tendência é a Rússia voltar, então, para o leste. E, ao mesmo tempo, o leste, né, o Oriente, que a gente chama equivocadamente, é hoje a região mais dinâmica da economia global. Então, a aliança que a Rússia faz, ela opta, portanto, ela opta não, é uma necessidade, né, não tem outro caminho para a Rússia, ela acaba fazendo exatamente o que o Henry Kissinger, que foi um dos think tanks mais importantes aí da história dos Estados Unidos, que pensou muito sobre os temas da geopolítica da Guerra Fria, o que ele sempre disse que jamais os Estados Unidos poderiam deixar acontecer, que era exatamente uma aliança entre a Rússia e a China,
que seria uma aliança eurasiática de dimensões que os Estados Unidos não teria condições de contrabalançar no longo prazo, porque se trata de uma aliança de duas potências continentais de larga porção territorial, com atividades econômicas complementares e com um interesse geopolítico que coloca eles no outro lado do espectro do chamado Ocidente, que é Estados Unidos, Europa, o Canadá e também ali os países Nova Zelândia e Austrália. América Latina e Brasil não fazem parte do Ocidente, que isso fique sempre claro. Nós não somos ocidentais, nós somos latino-americanos. Perfeito. Bom, agora está explicado. Na verdade, você vê que o Xi Jinping, quando tem um agravamento das sanções, ele faz questão de ir lá e demonstrar que essa aliança é sólida. Isso é um gesto político gigantesco. E você está lembrando aqui do Kissinger, exatamente o que está ocorrendo, talvez fosse até inevitável, né, Thomas? Fosse inevitável justamente por conta da hegemonia dos Estados Unidos, que em algum momento seria questionada, né? Claro, é questionada na forma de uma aliança da Rússia com a China. Muito interessante o que você acabou de falar, e claro que vai provocar desdobramentos. E se você incluir nessa aliança, ainda que seja por motivos comerciais, a Índia, e se o Brasil se aproximar mais, tiver uma posição muito mais clara em favor do BRICS, realmente consegue dar uma outra cara para o mundo, não consegue, Thomas? Sim, vamos então falar, em primeiro lugar, os chineses, eles têm uma forma de diplomacia que mudou um pouco na gestão do Xi Jinping, por duas questões. A primeira delas, porque o Xi Jinping, ele tem uma diplomacia mais agressiva do que os outros chineses, que desde 1978, das reformas de Deng Xiaoping, a China adotou uma política externa de ser discreta, de ser sutil nas suas articulações políticas, de ser genérica em suas declarações. Então a China, ela tem uma postura muito mais de ganhar com o tempo. Deixa eles espernearem, deixa eles fazerem barulho, que o nosso projeto é de longo prazo, daqui 10, 15, 20, 30, 40 anos a gente resolve essas situações, porque estaremos numa posição de força. Essa era a orientação. O que acontece é que o Xi Jinping, ele tem duas coisas que o diferenciam dele com relação aos outros líderes. Primeiro, ele é um comunista convicto, daqueles que, quando ele foi eleito pela primeira vez para o comitê, na verdade ali para o núcleo duro do comitê central ali, né, que fica acima, é um pequeno grupo ali que tem, acho que se não me engano são 7 ou 9 pessoas ali que são as cabeças, né? Você tem o comitê central, você tem o Politburo e você tem essa instância aí que tem um nome que não me vem à cabeça agora. O Xi Jinping, ele quando ele assume essa posição, ele leva esses 9 membros até o lugar onde tem um museu, um memorial, da onde foi fundado o Partido Comunista da China em 1921, e fez questão de tirar uma foto com todos eles assim, inclinados perante o memorial dos fundadores do Partido Comunista da China. E ele disse que isso é para que nunca se esqueçam da onde vieram essas pessoas, da onde vieram esses camponeses, esses operários, qual que foi a raiz ideológica deles, que é o marxismo, leninismo. Então ele fez questão de... a China, desde o seu período imperial, ela sempre trabalha com essa questão de ter uma diplomacia simbólica, de ter políticas simbólicas. Então os gestos, isso é muito confucionista. Então isso é muito da cultura confuciana dos chineses, perdão. Os egípcios também eram assim. Mas aí os chineses, eles têm, então, essa característica de reverenciar esse passado. Quando teve o centenário do Partido Comunista da China, em 2021, eles fizeram questão de deixar claro uma série de símbolos. Primeiro, eles estão continuando a obra daqueles fundadores, então eles não tiraram Mao Tse-tung do quadro, diferente do que a União Soviética tinha feito com Stalin. Eles falaram, olha, Mao Tse-tung tem seus erros, mas ele tem muito mais acertos porque foi ele que abriu esse caminho para o que a gente é hoje. Ao mesmo tempo também, eles destacaram que as Forças Armadas chinesas estão sob o comando
dessa dinastia, a dinastia do Partido Comunista, porque os chineses eles pensam o Estado chinês enquanto dinastia. Isso é uma questão de longa duração. Então, para eles, a dinastia comunista ela precisa se manter por longo tempo. E para ela se manter por longo tempo, ela precisa ter um projeto concreto para a sociedade chinesa. Então, ele apresenta isso. Ele apresenta, então, ele escreve um artigo, há uns anos atrás, chamado Sonho Chinês, em que ele fala, né, sobre que ele acredita ser um socialismo chinês como contraponto ao sonho americano, e mais do que isso, ele também apresenta um cronograma. Então, assim, 2021, a China erradicaria a fome e a pobreza. Ele conseguiu entregar isso no ano do centenário do partido. Outra coisa que ele pretende entregar é no ano de 2030, a China como uma sociedade moderadamente próspera. Tem toda uma definição do que eles entendem por isso. Para que no ano de 2049 a China ingresse na primeira etapa da transição socialista. Então as pessoas que perguntam, a China é socialista? Não é? Leia os documentos do PC chinês, estão em inglês, deve ter traduzido para o português, então é bem mais didático do que ver a mídia convencional, que não entende absolutamente nada de China. Então esse é o gesto da China, e o gesto da Rússia do ponto de vista econômico, cada vez mais se integrar a esse contexto asiático. Então, se você tem um núcleo no BRICS, esse núcleo acaba sendo o R e o C, que seria a Rússia e China. A Índia, a África do Sul e o Brasil passaram por situações que contrabalançaram suas posições no BRICS. Então vamos lembrar que você teve ali uma era de ouro, que foi quando o Lula fundou o BRICS, depois a Dilma continuou. Então, essa época aí que você tinha o Putin, Medvedev pela Rússia, depois que você tinha ali o Zuma pela África do Sul, você tinha primeiro o Hu Jintao, depois o próprio Xi Jinping, né, no comando da China, e você teve ali uma virada no governo indiano para a extrema-direita. Né? Então, uma extrema-direita fundamentalista, que tem uma série de problemas com os hindus, eles são bem nacionalistas e são bem pragmáticos. Entretanto, do ponto de vista econômico, eles tendem a fechar com o capital, com onde está o dinheiro. Então, a Índia ela passa a ter algumas posições ambíguas com relação ao BRICS. E a África do Sul passou por uma série de instabilidades ali internas, né? Então, até teve a questão de pedido de impeachment, teve a questão de presidente que acabou saindo, então teve uma série ali de questões na África do Sul que desestabilizou. E o Brasil também, de certo modo, né, depois a gente vai falar do Brasil, mas a gente não precisa recuperar tudo o que aconteceu de 2016 para cá. Né? Mas vale a gente destacar o seguinte, o BRICS hoje, não está coeso, e a posição do Brasil nesse momento ali na Assembleia Geral, na comissão, no Conselho de Segurança da ONU, mostrou que o BRICS tem ainda algumas contradições internas, inclusive o Brasil sendo parte delas. Porque você está falando, por exemplo, a Índia, mesmo sendo um governo de direita, se absteve na votação, seguiu o bloco do BRICS. Não... É isso. Vamos entender uma questão, nessa questão geopolítica, não é... É uma questão... para além de ideológica, ela é uma questão... Isso, é isso que eu ia dizer. Entendeu? A Índia parece compreender isso. Exatamente, Joaquim. Essa é a chave. Na geopolítica, existe o seguinte, cada partido político que assume o poder, ele tem uma posição ideológica. Só que muitas vezes as decisões tomadas, quando elas levam em conta o interesse do Estado, da população ou da própria elite econômica do país, quando é isso que se considera como fator determinante para a tomada de decisão, o pragmatismo tende a prevalecer. Então, se você for ver, ideologicamente, o Putin é um cristão conservador, é um ortodoxo. A Índia tem um governo fundamentalista hindu, de um governo de direita ali, não vamos, extrema direita, diria que assim, uma direita meio pesada, mas não chega a ser uma extrema direita, né? Então, a África do Sul é aquele centro que sempre oscila ali, né? Mas às vezes puxa um pouco para a esquerda, às vezes um pouco para a direita, mas você vê que o BRICS ele não é um bloco ideológico, ele é um bloco contra-hegemônico, isso que é preciso ficar claro. É diferente do que era um Pacto de Varsóvia, do que era um Comecon, esse tipo de coisa, que era fundamentada nas bases ideológicas. O BRICS não, ele é uma questão muito mais pragmática de você reunir
atores importantes em determinados continentes, com determinadas posições, com elementos em comum, para você contrapor o peso da hegemonia ocidental no mundo com um mundo multipolar. Então, essa é a característica principal do BRICS, que agora vem a ser rediscutida com a proposta de, inclusive, ampliar o BRICS. Perfeito. E isso explica por que, por exemplo, o Putin recebeu o Bolsonaro, entendeu? Exato. Explica por que o Putin recebeu o Bolsonaro. Não tinha outra razão, senão mostrar que existe uma aliança que é, como você disse, contra-hegemônica. Não estou dizendo que o Bolsonaro seja, mas o próprio Brasil, pelo tamanho, vai tomando essa feição, ele vai tendo interesses, vamos dizer, de uma certa autonomia em relação aos Estados Unidos. É diferente dos outros países, porque o Brasil está numa área culturalmente, historicamente, de influência norte-americana, não tem dúvida, os Estados Unidos. Isso é evidente, os Estados Unidos foram os primeiros países a reconhecer a independência dos países aqui, porque queria se contrapor à Europa na época, porque tinha uma disputa com a Europa, que estava crescendo. Então, é uma questão cultural. O Brasil é a área de influência dos Estados Unidos. Claro que, com o crescimento do BRICS, etc., isso tende a mudar, mas é uma área culturalmente. Mas explica por que o Bolsonaro esteve lá naquele momento, o Putin recebeu. Isso é fato. O Bolsonaro, nós temos que entender o seguinte, quando a gente fala em política externa, nós temos que sempre entender os condicionantes internos. O que impulsionou o Bolsonaro para lá foram basicamente 3 questões. Uma, a questão econômica de venda de fertilizantes, porque desde que foi desmontada a infraestrutura da Petrobras e a capacidade para produzir, inclusive, fertilizantes, desde que isso tudo foi desmantelado, desde a Lava Jato, o governo Temer, o governo Bolsonaro, o Brasil se tornou dependente da importação de fertilizantes russos. Então, o agronegócio, naquele momento, falou, Bolsonaro, não apronte nada com a Rússia, porque a gente depende desse fluxo. Então, tem essa questão, que o agronegócio era uma base importante do bolsonarismo. Outra questão importante é a questão do Partido Democrata nos Estados Unidos, que o Bolsonaro ele se alinha com os republicanos, particularmente com o setor trumpista do Partido Republicano. O Trump ele tinha uma proximidade ideológica com o Trump, mas não só isso, o Trump tem negócios na Rússia. Então, portanto, os democratas, inclusive, acusaram várias vezes o Trump de ter recebido financiamento russo, de ter feito espionagem com empresa russa durante a campanha. Então, esse foi uma constante. E o terceiro motivo, que para o bolsonarismo é sempre o mais importante, é a questão ideológica. Né? Pelo Putin ser um conservador, um cristão, a tendência dele é aproximar-se ideologicamente do Putin. Não significa que o Putin tenha alguma simpatia. Ali ele foi muito mais pragmático. E é importante a gente mencionar também que naquela ocasião, o Bolsonaro se afastou da decisão porque houve ali um enquadramento do Itamaraty das Forças Armadas que falaram, isso não é assunto para amador, sai disso que a gente resolve. Tanto que foi quem tomou as posições mais importantes foram exatamente essas duas instituições que são órgãos de Estado, né? Essas corporações que têm uma visão sobre as questões de longo prazo. O que foi muito bom naquele momento para o Brasil, que o Bolsonaro tentou tirar até vantagem daquela situação, dizer que ele levou a paz. Que ele evitou a guerra, ele falou disso. Falou que ele evitou a guerra, que isso. Foi lá e evitou a guerra. Eu lembro, porque o Putin estava fazendo movimentos de guerra e ele fez um recuo que faz parte do próprio movimento de guerra naquele momento. Né? Já era preparando a guerra. Ele simula, está recuando quando vai atacar. Né? Exato. E é curioso, o que eu falo para você, na verdade, é o pragmatismo até, estou falando desde o ponto de vista do Bolsonaro, do próprio Putin. Não interessa o Bolsonaro. O Brasil é um aliado estratégico. Entendeu? É isso. Exatamente, porque, na verdade, a Rússia, ela começou a perceber várias coisas. Que primeiro, o Putin sempre disse que o fim da União Soviética foi a maior tragédia de todos os tempos na história da Rússia. Ele disse isso várias vezes. Apesar dele não ser um comunista, ele acredita que a dissolução da União Soviética, principalmente da forma como foi feita, foi uma tragédia civilizacional, que custou muito caro. O Putin entende assim, é isso?
Ele entende assim, ele acha que assim, ele era do Partido Comunista, né? Ele era do... Todo mundo era. Não, e ele serviu na KGB, Sim. mas ele era. Exato. O Putin. Vamos entender o seguinte: Gorbachev, Yeltsin, Putin, todo mundo que era da política era do partido, porque era o partido único. Só que dentro do partido haviam facções, e essas facções, algumas delas foram muito bem estimuladas pelo Ocidente, principalmente a facção do Yeltsin, num primeiro momento a do Gorbachev, e no segundo momento isolaram o Gorbachev e apoiaram o Yeltsin. É incrível, né? O Gorbachev foi uma tragédia para a Rússia, mas ele conseguiu ser menos pior do que o Yeltsin, que era um alcoólatra, inclusive, né? Não que isso seja um fator, uma questão de condenação moral, mas só para descrever o personagem, que estava vendo ali o seu país se esfacelando enquanto ele não perdia uma vodka, né? Até ele caiu, chegou a cair durante um pronunciamento, uma vez que estava bêbado. Mas aí o Putin foi quem botou ordem na casa, porque o Putin, na verdade, quem que colocou o Putin lá? Foram os setores, o Putin era chefe da KGB, que virou a FSB, né? Então ele se tornou, né, com o fim da União Soviética, ele se tornou o cara da inteligência, que inclusive resolveu o problema da Chechênia. O problema da Chechênia, que foi uma guerra separatista, naquele contexto da guerra ao terror, que os Estados Unidos, inclusive, financiaram grupos muçulmanos para poder atrapalhar a vida da Rússia e pedir um separatismo. Teve uma série de atentados. Você deve lembrar, Joaquim, do atentado que teve dentro de um teatro em Moscou, sim, que eles capturaram ali com uma coisa assim, tipo 500 pessoas, e aí o que salvou eles foi uma operação ali que eles usaram um gás invisível, dormiram todo mundo que estava no teatro, e nessa algumas pessoas morreram, porque não conseguiram aguentar o gás, mas eles consideraram perda colateral, porque pelo menos eles conseguiram salvar a maioria daquelas pessoas. De qualquer forma... Já era o Putin... não sei se ele era o presidente ou o primeiro-ministro nessa época. Acho que o Medvedev... Entendeu? Desculpa só te interromper, mas quando você fala o Putin, de fato, pode criticar ou não, mas ele se revelou um estadista, por exemplo, quando, tendo sido apoiado pelo Yeltsin, quando venceu a eleição, não atendeu o telefonema do Yeltsin. Então, não, porque... Mostra isso. O Yeltsin tentou várias vezes, ele não atendeu, porque ele já sabia o que é que ele tinha que fazer, que tinha que se afastar do Yeltsin. Mas ele tinha levado para o centro do poder, vamos chamar assim, era uma espécie de chefe de gabinete, algo assim, pelo próprio Yeltsin. Né? É isso. O que se dizia na época, que era o seguinte, quem tomou o poder na Rússia foi o que sobrou do serviço de inteligência, foi o que sobrou do Estado soviético, agora repaginado como Estado russo, que viria para pôr ordem na casa, para resolver os problemas de fronteiras, para poder colocar, né, a Rússia novamente no patamar que ela necessitava se encontrar do ponto de vista internacional, porque vamos lembrar, em 1999, a Sérvia, né, a Iugoslávia, a antiga Iugoslávia, que era um aliado importante da Rússia, foi bombardeada debaixo do nariz deles, ela foi fragmentada e particionada ali pelos países europeus, né, o Kosovo saiu, né, outras províncias também, né, Montenegro, enfim, tudo foi se separando ali, né, da Sérvia, tanto que a Sérvia, enquanto país, não existia, ela existia uma Iugoslávia e depois virou Sérvia. E aí, com isso, ficou muito claro que a Rússia seria o próximo alvo. A Sérvia foi só um balão de ensaio para a OTAN e para os Estados Unidos fazerem o mesmo com a Rússia. E o Putin segurou exatamente ali na Chechênia, depois o Daguestão, e depois, em 2008, talvez você lembre, Joaquim, 2008 teve a OTAN queria que a Geórgia naquela época entrasse para a OTAN e criou uma situação que a Geórgia provocou e invadiu o território russo para anexar Abkhazia e Ossétia do Sul. O que a Rússia fez? A Rússia foi lá e foi para cima sem dó, né? Assim, a Geórgia foi obrigada a se render incondicionalmente, não teve reação, e aí a Rússia tornou essas províncias como países autônomos, reconheceu elas, né? E aí, né, ficou esse imbróglio da Geórgia que até hoje não se resolveu. E aí a Ucrânia sempre também esse vai e volta até que deu nessa crise atual.
De qualquer forma, o que acontece? O Putin, né, nessa reunião dele com o Xi, né, então agora voltando exatamente para o presente, porque senão o passado tem muitas coisas aí, mas o importante é a gente entender o presente. O que está acontecendo nesse momento? É uma aliança de longa duração, é uma aliança estruturante. A China quer a Rota da Seda, a China quer recuperar Taiwan, e a China sabe que o plano estratégico da OTAN passa por derrubar a Rússia para depois chegar na China. Então a China, ela, mais ou menos como a Rússia via a questão da guerra da Síria. A Rússia via o seguinte, por que a Rússia entrou? Ela falou, se cai a Síria, o próximo somos nós. Porque estava muito claro ali que a tentativa de tirar o acesso russo ao mar Mediterrâneo, tanto que ali você tem ali o porto de Tartus, aí a Rússia entrou naquela parada, segurou, e depois os Estados Unidos falaram, então é isso, então a gente vai tirar de vocês a Crimeia. Só que aí o Putin deu um checkmate neles com a Crimeia, né? Então, e agora pode ver que o tempo inteiro eles ficam dizendo o discurso do Zelensky que ele quer retomar a integridade territorial da Ucrânia, inclusive considerando a questão da Crimeia. E a Crimeia, a Rússia, se necessário, vai jogar bomba atômica, mas ela não vai devolver a Crimeia. Isso é impensável, porque para a Rússia ela perde o acesso ao mar. Não, e outra coisa, a Crimeia é russa, né? Historicamente é. É russa, entendeu? E ela foi, na época da União Soviética, teria sido cedida à Ucrânia, não é isso? O nome da Ucrânia. A Crimeia foi o seguinte, a Rússia garantiu o seu controle sobre a Crimeia na guerra da Crimeia contra o Reino Unido no século XIX. Uma guerra ali de meados do século XIX, foi bastante pesada aquela guerra, ela fez com que tivesse ali a rivalidade entre Reino Unido e Rússia acentuada. Então, toda vez que... Você pode ver que o Reino Unido é um dos países mais encarniçados contra a Rússia. Por quê? Porque é um assunto que não foi resolvido ali na Guerra da Crimeia. Então, você tem uma questão de longa duração referente à disputa entre essas duas potências daquele contexto. Agora, como é que fica hoje, né, essa questão da Crimeia? A Crimeia ela acabou, né, sendo dada para a Ucrânia pelo Khrushchev, que era ucraniano, então ele deu de presente a formação da Ucrânia, a União, a República Soviética Socialista da Ucrânia, foi uma coisa que foi um pedido de adesão dos ucranianos à União Soviética, e o Lenin falou, então é importante então criarmos um país chamado Ucrânia. E aí, nesse sentido, até deu um pouco de território. O Lenin deu um pedacinho para a Ucrânia, depois o Stalin veio e deu um pedacinho, depois veio o Khrushchev e deu um pedacinho, e quando teve a dissolução da União Soviética, a Ucrânia era a região mais industrializada da própria União Soviética. Tanto que um dos palcos ali de debate foi a própria fábrica Azovstal, né, que a fábrica é uma siderúrgica. Quem conhece Volta Redonda sabe que ela é gigante, mas imagina tipo umas 10 Volta Redonda, né? Uma coisa assustadora de grande. E aí, portanto, a Ucrânia, em termos territoriais, ela foi formada pela União Soviética. Então, isso que o Zelensky reivindica, ele está, na verdade, reivindicando um território soviético. Mas o que foi cedido para a Ucrânia pela Rússia foi num contexto em que os dois eram o mesmo país, e que foi cedido muito mais por questões administrativas do que propriamente por um presente. Leva aí uma fatia grande aí, fica para você, não é isso? Existe uma divergência também cultural muito grande de Kiev, né? Quer dizer, sim, ali você tem, ali há uma resistência maior, mesmo no tempo da União Soviética, você tem razão. A Ucrânia, você tem regiões da Ucrânia que falam russo, são russos, né? Tem toda a própria Crimeia. Agora, Kiev a Ucrânia é um conflito antigo, né? Antigo, inclusive de tradição de colaboração com o nazismo. Tem, inclusive, ali a região de Lviv, por exemplo, que é na fronteira com a Polônia, é uma região que a Polônia reivindica. E eu posso dizer que, assim, né, é uma região que eu até tenho um laço familiar, que eu tenho uma parte tenho uma bisavó que era alemã e que ela era
filho, neto, não lembro agora exatamente, de pessoas que vieram daquela região ali. Naquela região que veio era Império Austro-Húngaro, né? Então vieram com passaporte austríaco. Depois isso passou para a Polônia, então se tornou polaco, e depois isso passou para a União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, como território ucraniano. E está até hoje. E a Polônia tem interesse porque ela é culturalmente identificada com essa população. Então é uma região ali complexa também. Né? Sim. Bacana isso. Deixa eu chamar a Sara para ver os comentários, a gente vai continuar a nossa discussão, saber o que podemos esperar da visita do Lula à China. Sara. Isso, eu estou muito ansiosa por essa análise do Thomas. Eu vou começar de cara aqui com uma pergunta que fizeram, que é bem objetiva, da Eleci. Ela fala assim: eu gostaria de participar dessa viagem ao Egito com o professor. Como é que eu faço para ter informações sobre valores? Nossa, vai ser um prazer ter você, Eleci, ter o pessoal. Quero até agradecer o 247, que teve gente que me viu aqui no 247, foi com a gente. Então o 247 já tem uma amizade legal com essas nossas expedições. Então procura o nosso canal Farol de Alexandria, tem no Instagram, tem no YouTube. Vocês podem entrar em contato que a gente coloca vocês no grupo e nós vamos então anunciar em breve aqui a nova expedição, né? Nós vamos anunciar mais duas, uma que é para estudante, para professor, que a gente fez assim no preço de custo praticamente, que é para facilitar mesmo, e outra que é mais para quem quer se aventurar mesmo, ir pro deserto e brincar de Indiana Jones. Que legal. Muito bom. Eita, que massa. Eu vou ler mais aqui algumas colocações, deixa eu separar aqui. Vamos lá. As pessoas estão falando bastante ainda sobre a fala do Lula sobre o Sérgio Moro, né? Mas eu separei aqui alguns comentários. O Adriano Pereira fala assim: parece que essa nova edição da Guerra Fria já está morna, caminhando para o quente. O JJ fala assim: eu acho que, racionalmente falando, pelos últimos acontecimentos, parece que a guerra vai acabar sendo mundial mesmo. Ou o professor tem outra percepção? A Mônica Mello fala: professor Thomas de Toledo, viva o Putin, abraços do Recife. Abraços ao Recife, adoro o Recife. Nossa, que saudade de Pernambuco, estado maravilhoso. Você olha ali Olinda, você vê Recife, você vê aqueles prédios históricos, que coisa linda, né? Nordeste é maravilhoso, como eu sou apaixonado pelo Brasil. Então, legal, valeu aí, saudações de um paulista que ama o Nordeste. Então, bom, vamos lá. Pensando então, né, essa questão de como que fica a situação agora do Brasil nesse grande contexto, né, que eu acho que é o que todo mundo está curioso para saber. O Lula, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras para não parecer que eu estou sendo contrário a ele. Não é nada disso. Eu acho que assim, qual que é a questão? Qual que é o quadro? O Lula precisa, na verdade, alinhar a política externa. Nós estamos vivendo, claro, o Brasil passou por tudo que passou. O Brasil tinha uma política externa altiva na gestão dele, deu uma desacelerada com a Dilma, entrou no low profile com ela. Com o Temer, o Brasil se realinhou aos interesses dos Estados Unidos. Com Bolsonaro, manteve isso durante a gestão Trump e depois ficou estremecido quando Biden ganhou. Então, nós estamos nessa situação. Quando o Lula assume, o Lula ele faz um discurso que eu achei muito preocupante, aquela coisa lá de que esse tipo de conflito se resolve com uma cerveja num bar, que é uma visão dele enquanto um grande ser humano que ele é, enquanto uma pessoa de coração puro. Só que a questão na política internacional não é a pureza das suas intenções que vale, é o interesse objetivo. E o interesse objetivo dos Estados Unidos é que a indústria bélica ela faça grandes investimentos nesse setor econômico que movimenta muita coisa na economia deles. Você tem um monte de setores subsidiários que são, que fornecem peças para a indústria bélica, que vivem de propaganda, de financiamento. Até a indústria do cinema de Hollywood depende da indústria bélica. Então, por exemplo, você vai pegar lá, recentemente, o filme lá que ganhou até um dos Oscars lá, o Top Gun Maverick. Você olha lá, ele foi financiado pela Marinha Americana.
Você vê até filme de super-herói, quando você olha lá a lista de patrocinadores, você vê que tem lá a influência. Capitão América, desde sempre o Capitão América foi financiado pelo Exército. Então não tem nada naquele discurso do filme que seja puramente ideológico por patriotismo, não, aquilo lá é puro pragmatismo. É grana que entra e você faz o discurso. Então, todo esse setor da indústria bélica dos Estados Unidos vai pressionar para que essa guerra dure muito tempo, porque eles precisam testar a capacidade russa, eles precisam criar novas tecnologias para enfrentar inimigos simétricos, inclusive pensando na China no longo prazo, eles precisam pensar em quais tecnologias eles necessitariam numa guerra aberta com uma potência. Você não está brigando ali com um terroristazinho, pastor de cabra que está no meio de uma caverna, não é isso mais. Aí você está brigando com o Estado que tem séculos de experiência militar em proteger o seu território. Então, falta um pouco para o Lula, um pouco essa malícia de entender que esse conflito não é uma questão que se resolve na amizade. O que sustenta a posição do Zelensky hoje é ele ser anti-Rússia. O Zelensky, a partir do momento que você tem uma negociação de paz, ele desaba politicamente, porque ele não tem o que oferecer além dessa retórica. Ele foi contratado para isso. Ele é um ator, ele é um comediante. Do ponto de vista da Rússia, a Rússia ficou muito incomodada com a posição do Brasil, né? Principalmente o Lavrov, ele desconversou, mas o vice-chanceler, que é uma figura importante lá, foi bastante crítico à postura brasileira. Entretanto, o que eu acho que o Brasil precisa, na verdade? O Brasil ele tem que ter uma posição clara, que ele não é a favor da guerra, que ele é neutro, que ele não vai se alinhar, isso é o correto. Então o Brasil não deve se alinhar. Ao mesmo tempo, o Brasil se colocar na condição de mediador tem dois problemas. Né? O Brasil não foi convidado, então é o Lula que está se convidando. Em segundo lugar, que o Brasil não tem mais a capacidade que o Brasil tinha de projeção do seu poder como ele tinha no final da gestão do Lula em 2009, quando ele fez aquela negociação do Irã. E aquela negociação do Irã também tem uma série de consequências que assim o Lula precisaria aprender com aquele episódio. Veja só, naquela época o Brasil se colocou como mediador do programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos tinham uma proposta que o Irã não aceitava. O Brasil abraçou a proposta dos Estados Unidos, convenceu o Irã a aceitar aquela proposta, exatamente nos termos que os Estados Unidos propunham, e o que aconteceu? O Irã concordou. Quando veio os Estados Unidos, a Hillary Clinton e Obama ficaram furiosos com o Lula, falaram, no que você está se metendo? E isso foi mal, porque, sabe, logo em seguida nós começamos a ter uma série de pressões em cima do Brasil como retaliações. Tipo, o Brasil se meteu numa questão que é da grande política internacional e ele se meteu de uma forma que acabou distanciando os dois. O Lula tem uma série de mágoas do Obama, o Lula sempre reclama do Obama, né? E com razão, porque foi na gestão democrata que houve, inclusive, a Lava Jato e o golpe contra a Dilma. O que, aliás, né, a entrevista do Lula do 247, ele continua deixando claro isso. Né, o que foi a Lava Jato. O Lula não tem papas na língua para segurar isso, que eu acho isso louvável da parte dele. Mas ele precisa ver uma coisa. Será que realmente você agora se colocar nessa posição, veja só, se descontentou a Rússia com o voto. Se você continuar insistindo em falar em paz, será que isso vai ser bem visto pela indústria bélica dos Estados Unidos? Ela não acredito que não. A indústria bélica tem peso no processo eleitoral do presidente dos Estados Unidos no ano que vem. Então, como que isso vai pesar? Então, eu acho que, em primeiro lugar, o Brasil tinha que tomar vantagem desse conflito para os interesses nacionais. Qual que é a vantagem? Primeiro, o Brasil está na América do Sul. A América do Sul é um contexto em que, se tiver uma guerra mundial, talvez o último lugar do mundo onde tem um conflito seja exatamente aqui. Então, nesse sentido, nós temos uma Argentina em crise, nós temos uma Nicarágua em crise, uma Nicarágua que, inclusive, está sendo vítima de tudo quanto é campanha de difamação. Por quê? Porque a China está construindo um canal na Nicarágua, que vai rivalizar com o canal do Panamá, um canal que vai integrar o Oceano Atlântico ao Pacífico e que os Estados Unidos não vão ter o controle como eles têm do canal do Panamá. Então eu vejo isso, a ofensiva dos Estados Unidos sob o Daniel Ortega, muito mais para inviabilizar esse projeto do que propriamente para outra coisa.
Então, a Rússia, né, a Rússia e a China têm percebido o quanto não dá para isolar a América Latina. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos falam, nós não podemos deixar cair na mão deles. O Lula deveria, nesse momento, jogar com essas ambiguidades e, por exemplo, ajudar a derrubar o bloqueio contra Cuba, ajudar a resolver o problema da dívida da Argentina, ajudar a solucionar os problemas, a convulsão que está acontecendo no Peru, todo esse tipo de coisa é arrumar a casa da América Latina, inclusive para o Brasil entrar numa negociação digna do acordo com o Mercosul, União Europeia, porque o que a União Europeia quer desse acordo é pornográfico, é inaceitável aquilo. Interessante. O Thomas, eu só lembrar que o Lula, quando ele conseguiu o acordo e o Obama desautorizou a Hillary, ele divulgou uma carta do Obama, porque ele pediu essa carta, o Obama escreveu. Olha, Exato. Quais são as condições? O Obama Exatamente. Disse quais eram. Ele mandou divulgar. Ele conseguiu. Ele fez o que o Obama pediu. Só que aí, no minuto seguinte, quando... Você pediu. Tá aqui, ele mandou divulgar. Exato. E aí o Lula conseguiu o que o Obama pediu, só que o Departamento de Estado vetou, falou, não, isso não interessa para nós. Ali você tem também a influência do lobby de Israel, você tem ali o setor dos falcões, você tem um setor que quer manter essa relação com o Irã. Mas eu quero destacar uma coisa, já que a gente falou de Irã, Joaquim e Sara, o Irã está a passos de estabelecer relações com a Arábia Saudita, que é uma coisa que ninguém imaginava. Isso é uma mudança. Foi selado na China o acordo agora. Mediação da China, do acordo chinês, com a Arábia Saudita e o Irã. Isso, para mim, foi o evento mais importante, simbólico, de poder dos últimos tempos. Porque, assim, existe uma rivalidade muito grande entre o xiismo que predomina no Irã do sunismo que é saudita. Na Arábia Saudita não tem xiita. Se alguém se revelar xiita lá, vai ser brutalmente perseguido. Então, você tem uma distância religiosa, você tem uma distância geopolítica, porque a Arábia Saudita tradicionalmente era uma aliada dos Estados Unidos, e você tem também, né, uma proximidade do Irã com a antiga União Soviética, com a Rússia, com o BRICS. Então, todo esse contexto faz com que o Irã e a Arábia Saudita se reaproximando seja uma nova realidade. Agora, eu queria chamar a atenção também, Joaquim, para umas coisas que eu vi no Egito e que não são pequenas, que vale a pena a gente mencionar aqui. Primeiro, o Egito é um país de 100 milhões de habitantes. Então, ele é um país grande, é um país que está no continente africano, ele está no continente asiático, ali na Península do Sinai, ele está no Mar Vermelho, conectado com a Arábia, ele está no Mar Mediterrâneo, conectado com todo o Oriente Médio, com a Europa, e o Egito hoje está construindo uma nova capital financiada pelo capital chinês. Então, essa nova capital é totalmente planejada, assim, de deixar a nossa Brasília, que a gente gosta tanto, no chinelo. Não vai ser mais Cairo? Não tem mais Cairo? Vai deixar de ser... o Cairo não suporta mais crescimento para nenhum lado. O Cairo está assim, é uma bomba demográfica. Então, eles estão construindo a nova capital próxima do Canal de Suez. Olha isso, Joaquim. Por que o Canal de Suez? Porque é lá que a China quer que conclua a Rota da Seda. Então, o Egito hoje vai ter o Egito se aproximou da Arábia Saudita, coisa que também não acontecia há muito tempo. O governo saudita é religioso, o governo egípcio é laico. Sabe o que acontece, Joaquim? A Arábia Saudita tem uns projetos de agricultura no deserto, no Egito, que é assustador o tamanho daquelas coisas que eu vi. Assim, o Egito hoje é um canteiro de obra. Onde você vai, grandes rodovias sendo construídas, grandes complexos... E agricultura no deserto, é isso? Agricultura no deserto. Eles fizeram transposição do rio Nilo, que é o que todos os faraós fazem há mais de 5.000 anos, o governo atual fez, né, construir canais de irrigação e levando ali para uma série de estruturas que você tem no deserto para produzir bens agrícolas. O plano dele é que o Egito, inclusive isso o Brasil tem que ficar esperto, porque senão daqui a pouco o Egito vai virar uma potência no agronegócio com todos esses projetos, porque esses projetos eles são muito bem calculados a viabilidade. Inclusive, o Egito, entre o Cairo e Alexandria, construiu um mini Vale do Silício árabe lá, que eles chamam cérebros do mundo inteiro para produzir startup, fazer tudo que se faz no Vale do Silício ali. O Egito não é mais um país secundário, não. Ele tá se projetando. Então, nós vamos ter 3 grandes potências aí muçulmanas, na verdade 4, que é o Irã, a Arábia Saudita, o Egito e a Nigéria. Que a Nigéria é meio a meio, cristão.
E ela é alinhada aos Estados Unidos, à China, ou é independente nesse caso? Quem? O Egito? O Egito? O Egito ele é complexo, porque qual que é a questão do Egito? Vamos entender um pouco da história. O Egito ele se torna realmente independente com a Revolução do Nasser, em 1953, que era líder do movimento panarabista. O Nasser entrou em 3 guerras contra Israel. Aí, quando ele morreu, quem assumiu foi o Sadat. O Sadat ele fez um acordo de paz com Israel, que o Egito perdeu toda a península do Sinai na guerra de 67 para Israel. Então, aí o Sadat fez o acordo de paz e Israel devolveu o território egípcio. O acordo de paz foi muito criticado no mundo árabe, mas o Egito ali agiu de acordo com o interesse nacional. Ele falou o seguinte: palestinos me perdoem, mas aqui eu tenho interesse nacional. Foi muito pragmático da parte do Nasser. Desde então, os Estados Unidos mantêm uma relação de financiamento das Forças Armadas egípcias e israelenses. Então, os dois países recebem uma quantidade quase semelhante, assim, com pouca diferença, de ajuda militar. Né? Então, o Egito e Israel foram sendo recebidos, então você criou uma relação de proximidade, mais ou menos o que os Estados Unidos faz com a Colômbia aqui na América do Sul. Tipo, financia as Forças Armadas, esse tipo de coisa. E o Egito, né, então, sempre teve governos militares. Até que veio a tal da Primavera Árabe, que todos nós sabemos que de democrática não tinha nada, e que foram experiências realmente de golpe de Estado, né, planejadas pela CIA, por uma série de coisas. Então isso começou na Tunísia, foi para o Egito, foi para a Síria, foi para a Líbia, passou por todo o Oriente Médio. Mas no caso do Egito, aconteceu uma coisa muito sui generis, que derrubaram o governo dos militares, fizeram uma eleição, os muçulmanos ganharam, tentaram realinhar a política externa do Egito, mais para a política de promover o Islã no mundo, esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, isso foi meio assim rejeitado pela população, que esse governo pegou muito na coisa dos costumes, essa questão do uso de véu, questão do Alcorão, educação religiosa. A população foi para a rua e pediu a volta dos militares. Aí o atual presidente ganhou as eleições. Primeiro ele assumiu provisoriamente, derrubou o outro presidente, assumiu provisoriamente, chamou eleições e foi eleito. Ele é militar. Ele é militar. Só que ele não usa mais vestes militares. Desde que ele assumiu a presidência, ele se apresenta como civil, ele se apresenta em ternos. Ganhou a eleição, né? Eles têm um golpe lá, os militares ficaram, depois disputou a eleição, ele ganhou. É isso. Exatamente. Então, aí, o que acontece? Veio toda aquela situação ali que o Egito tomou um baque aí no turismo por causa de tudo isso que aconteceu, e eles começaram a se reestruturar, começaram a pensar uma série de acordos, e aí veio pandemia, tudo isso prejudicou muito, porque o PIB do Egito, o segundo setor mais importante é o turismo. O primeiro é o Canal de Suez, a maior fonte de renda nacional é o Canal de Suez. Em segundo lugar é o turismo. Então, o Egito estava muito cambaleado. E ele decidiu fazer umas políticas nacional desenvolvimentistas de larga escala, Joaquim. Sabe, ele fala muito... Tem uma indústria pequena, mas eles têm uma indústria lá, sempre tiveram, né? O problema do Egito é que ele não pode ter uma indústria de larga escala por causa da oferta de energia. Então, qual foi a sacada deles? Você mantém uma agricultura mais adensada, né? Então você produz com mais tecnologia em áreas desérticas. Então, o projeto hoje do Egito é expandir no sentido da integração comercial. Eles expandiram o Canal de Suez, no processo como é que eu posso dizer, da agricultura de altíssima tecnologia, em áreas assim que ninguém imaginava que um dia pudesse ser agriculturáveis, porque é área desértica. Então você leva para lá, mas o Joaquim, não é que nem um kibutz israelense, que é um negocinho minúsculo. São coisas assim de uma dimensão que você perde de vista. Eles estão chamando esse projeto de Novo Egito, para você ter uma ideia da importância, e que emprega muita gente. E o setor do turismo e das antiguidades, eles estão investindo, que eles estão criando o maior museu do mundo, que ainda não inaugurou, que é o grande museu egípcio. Eles estão agora, eles mesmos, conduzindo a maior parte das escavações arqueológicas com arqueólogos egípcios. Então, o europeu quer vir, o americano quer vir, vem como parceiro. Quem vai comandar é sempre o Estado egípcio. Então, eles querem recuperar
as peças arqueológicas que estão no Louvre, que estão no British, no Metropolitan, lá o busto da Nefertiti, que está em Berlim, eles querem tudo isso de volta. Por isso que eles estão construindo museus extremamente modernos para receber tudo isso de volta e vão para uma ofensiva política nesse sentido. Interessante. Bom, ficou claro, influência dos Estados Unidos, que financiam até ações militares, não é isso? Os militares lá. Agora, em relação à China, qual seria a aproximação? E não há conflito. É o canal do Suez. É o canal do Suez que a China tem investido. O canal do Suez, essa indústria de tecnologia também, essa parte ali essas startups ali que eles chamam de Vale do Silício Árabe, está recebendo muito capital chinês, capital indiano, capital saudita. Eles estão fazendo assim e essa nova capital, porque imagina assim, né? Quando você cria uma nova cidade, quanta mobilização que você tem na indústria de construção. E mais, essa indústria de construção lá tá bombando. E eu olhava aquilo e falava, pelo amor, que estrago que a Lava Jato fez. Imagina as engenharias brasileiras aqui deitando e rolando, fazendo tudo isso. Que coisa, que legal. Mas significa que tem a esperança para o Brasil também, um processo de reconstrução. Porque o Egito foi jogado lá para baixo também. Exatamente. Entendeu? Em coisa de 10 anos eles já voltaram a ser, né, uma potência ali no mundo africano e árabe, né? Que legal, bom saber dessa história, viu? Gostei. Sara, quais são os comentários? Estamos caminhando aqui para o final. Olha, eu estou vendo a maquete digital da nova capital do Egito e ela lembra a Austrália, né? Lembra muito. Então, eles ainda não lançaram o nome da nova capital. Não lançaram ainda. Eles querem fazer... assim, os egípcios, eles seguram muito as cartas na manga. O museu, por exemplo, eles falavam que ia lançar esse ano, que ia lançar ano passado. E assim, a gente está esperando. Até agora não abriu o museu. A capital é a mesma coisa. Eles falam, daqui a pouco a gente lança o nome e tal, mas eles seguram muito, né? De repente, na hora que vem de uma vez. Lembra do desfile das múmias ali, que o mundo inteiro parou para ver? Eles fizeram isso para inaugurar um outro museu, que é muito interessante esse outro museu, que chama Museu Nacional da Civilização Egípcia. Esse museu conta a história do Egito desde a pré-história, desde assim, dos primeiros humanos, né, que surgiram ali na África e tal, até tudo que o Egito trouxe para a humanidade, a invenção da escrita, a invenção dos instrumentos de geometria, a matemática, tudo que o Egito inventou, né, a escrita, né, as construções, as grandes construções monumentais, eles colocaram. Então eles constroem toda uma história que vai do Egito pré-histórico, passando pelos califas, passando até chegar naquele que era até o Khediva, Ismail, era amigo do Dom Pedro II. Eles falam muito desse Khediva lá, né? Interessante. Interessante que está sendo colocada a questão da agricultura, que a China já está financiando a produção de soja na Tanzânia, na África. Isso. Você tem uma produção agrícola muito forte no Egito. Então, de fato, o Brasil tem que pensar bastante a sua aproximação com a China, porque ela é fundamental para a economia brasileira, né? Fundamental. Exatamente. Aí, ó, Olha agricultura. Como é que é o formato? É exatamente desse jeito no Egito lá. Essa tecnologia que eles estão exportando, essa tecnologia saudita que eles estão exportando para lá. Eu vi isso pessoalmente, a gente passou no meio disso tudo aí, na nossa expedição. Só para ter uma ideia, esse lugar fica na região sul do Egito, né? O lugar onde a gente passou e que viu isso em larga proporção. Ali era um deserto, Joaquim, que há 10 anos atrás, para a gente ir lá, eu fui há 10 anos atrás, né, então eu lembro como é que era, precisava da escolta militar. Então você tinha um tanque de guerra um jipe de guerra aqui na frente, outro jipe de guerra atrás, os militares tudo armado, com armamento pesado, para garantir que os turistas não iam ser sequestrados. Milícias lá, né? Exato. Hoje, aquela região é super segura, você não precisa nem de policial acompanhando, porque virou toda essa zona agrícola. Era deserto, era só deserto. Muito bom. Sara, tem comentário para a gente encerrar? Estamos no finalzinho aqui, não quero entregar com atraso. A Mônica Mello mandou outro para dizer: viva o presidente Putin, um coraçãozinho. Felipe Tavares está lembrando que quem deu a Crimeia para a Ucrânia foi o Nikita. Nikita Khrushchev. O Thomas falou, né? Nikita Khrushchev.
A Martina fala, não, isso aqui, a Martina acabou ficando sem contexto. Ela falou assim, bem grandes, porém somos sim, ela está falando dos conflitos, né? Os conflitos são bem grandes, porém somos a reserva estratégica de todos eles. O Eurico Arruda Neto fala assim, há uma tendência messiânica da esquerda em relação ao Lula. O Lula é excelente para o Brasil, mas ele também não é o todo-poderoso do mundo. É isso, concordo. E a Carmen Souza fala assim, Joaquim, você convida as pessoas e deixa elas falarem. Você não corta o pensamento do entrevistado. Você é genial e o convidado de hoje também é. Obrigado. Legal, obrigado. Joaquim, a gente tem uma relação de amizade, então pode chamar, a Sara também. A gente faz uma coisa informal aí, que nem se estivesse tomando um cafezinho. Mas eu acho, porque eu digo o seguinte, flui muito, o que o Thomas está falando flui muito, então o que você tem que fazer, as pessoas têm que ouvir o Thomas, é verdade. Entendeu? Quando você está numa entrevista, às vezes você tem que fazer uma pergunta ou outra apenas para direcionar ou para colocar uma dúvida, etc. Mas quando a pessoa faz a explanação muito bem, domina o assunto, que é o caso do Thomas, não há realmente necessidade de intervenção, muito pouca, muito pequena. Então, isso se deve ao entrevistado, Thomas. Agradeço. Então é isso, pessoal. Olha, quero agradecer, Sara, agradecer Thomas, agradecer toda a comunidade por estarem aqui participando desse bate-papo. Olha que legal, ó, falando da China, falando da Rússia, falando da Ucrânia, falando do Brasil, falando dos Estados Unidos, falando do Egito, falando da Nicarágua, com um pensamento ali interessante que ele me chamou a atenção, que é a questão do canal da Nicarágua. Eu acho que o Daniel Ortega está cometendo alguns erros ali, um deles é ter a mulher como vice-presidente, eu acho isso impróprio, mas de fato isso é um detalhe quando você vê que o essencial é um canal que está sendo feito que vai tirar o poder que os Estados Unidos têm sobre o canal do Panamá. Muito interessante. Então fizemos um passeio pelo mundo. Só uma coisa, Joaquim, me perdoe, tem esse negócio da esposa dele, mas quando o Bush filho foi presidente, depois do Bush pai ter sido, ninguém reclamou. Quando a rainha da Inglaterra ela fica ali 60 anos e não é eleita como chefe de Estado, ninguém reclama. Quando a Margaret Thatcher ficou mesmo eleita ali 30 anos, é que na América Latina sempre botam essa coisa do ditador, e a gente sabe que a política não é binária. Não é? Exatamente. Mas aí você pega, por exemplo, você tem que ter a questão da comunicação, entendeu? E isso, por exemplo, às vezes você está fazendo a coisa certa, emitindo sinais errados. Isso é preciso tomar muito cuidado com isso, entendeu? Muitas vezes, porque tem aquela coisa do ditador, cucaracho, aquela coisa que é meio estereótipo, entendeu? Então é muito fácil colar. É isso que eu falo, eu preciso ter uma precaução muito grande com a institucionalidade, entendeu? Que você tem, por exemplo, na China. A China não é uma família, o Mao é super respeitado, mas você vê como sendo construídas lideranças. Interessante o que acontece na China. E só para retomar, muito interessante que você falou no começo, quando houve também o distanciamento da China, isso é porque o Mao Tse-tung tinha um conceito que a China tinha que andar com as próprias pernas. E não podia depender da União Soviética, que era muito forte naquela ocasião. Então ele falou, nós vamos com as nossas pernas, não queremos dever favor para ninguém. Eu acho fundamental isso. A China não tem dívida, por isso que é uma coisa fantástica. É o que eu acho que o Brasil também tem que fazer, não adianta a gente... Cuba, quando acabar o embargo, levantar o embargo, Cuba não tem dívida, é uma coisa, um país que tende a crescer muito. Tá? Exatamente. É isso. Para quem gosta de ganhar dinheiro e investir, pense nisso. Aqui lá, acho que não vende. Não vende, tem casa lá que você pode comprar. Você pode ter no máximo 2, entendeu? Porque a lógica é você ter a sua casa onde você mora, uma casa que é a chácara, uma casa de praia, etc. Isso você pode ter. O Max, que dirigiu um filme comigo, Max Alvim morou lá. Ele falou, interessante, tem essa lógica. Agora, é difícil você manter, porque você vai ter gente trabalhar, mas você pode, e a lógica é essa, você pode ter 2 casas, que vem desde aquele tempo. Não, você tem a sua casa e você tem uma casa na praia, ou uma chácara, etc. Quanto a isso, não tem problema. Bom, mas enfim. Desculpa que é porque me cobraram aqui que eu não li o superchat do Luiz Antônio Amaral. Ele fala assim, desculpa, inclusive, gente, tem outros aqui, mas é porque são sobre a entrevista do Lula. O
Luiz Antônio Amaral, ele fala assim, Operação Z, não é isso? Depois da não resposta dos Estados Unidos à Rússia. Eu acho que eu entendi o que ele disse, que a Operação Z, que foi o início da guerra, né, que a Rússia começou, foi exatamente como resposta às inúmeras tentativas que a Rússia teve de negociar o não começo desse conflito. O Lavrov, ele fez questão de registrar, ele tentou várias vezes um diálogo, né, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com o Reino Unido, com todo mundo. Ele fez todos os caminhos necessários até esgotar e anunciar a operação. Estava claro ali que aquilo era uma isca para a Rússia morder, e era uma isca que era inevitável, a Rússia não tinha como não morder, porque ali, se ela não fizesse isso, essa altura, talvez os territórios russos ali já tivessem até sob ocupação. A fronteira ali, a guerra estaria em um patamar muito pior, já numa ofensiva para cima da Rússia, né? E o Donbás, né, Donetsk e Lugansk, já teria sido feita uma limpeza étnica ali naquela região, se a Rússia não tivesse entrado. Legal. Bom, vamos lá, vamos encerrar então. Continuamos nossa programação, queria não entregar atrasado, acabamos entregando atrasado, mas foi necessário, porque já temos a serem abordados. Então, Thomas, muito obrigado mais uma vez. Sara, obrigado. Boa noite a todos vocês. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.